Irmãos, nós estamos numa série aqui na nossa comunidade. E qual o nome da série? Quem se lembra? Jesus 360 graus. Irmãos, deixa eu fazer uma coisa aqui rapidinho. Tá com muito eco, Vanessa, aí? Traz aqui que eu dou um jeito aqui. A Vanessa está ajudando a gente ali no som. Senão os irmãos vão ouvir minha voz e vão pensar assim: é anjo que está falando junto ali. Não, não é, irmão, não é, ainda não. Eu acho que é só. Vou deixar aqui, Ivan. Obrigado, viu, Vanessa? A Vanessa estava ajudando e eu espero conseguir resolver esse negócio também do eco. Deixa eu ver se melhorou. Melhorou? Os irmãos estão assim: melhorou nada, pastor. Melhorou nada. Vamos ver se melhorou. Tá melhor? Tá melhor aí? Tá dando para ouvir? Ô, irmão, se não melhorou, é isso aí mesmo. É o que. Deixa eu ver aqui o palco. Acho que o meu palco está muito alto. É isso aí, irmãos. Glória a Deus. Tá dando para ouvir bem, irmão? Aleluia, glória a Deus. A nossa série Jesus 360 graus. Por que isso, né? Só recapitulando rapidamente, nós queremos olhar Jesus em todos os seus aspectos, para não corrermos o risco de depositarmos, de termos uma crença em um Jesus que não é o Jesus revelado na Bíblia. Algumas pessoas acham que Jesus é uma energia, e elas, às vezes, elas até leram a Bíblia, um pedaço da Bíblia, falou: nossa, esse Jesus era pura energia. Alguns acham que Jesus era um curandeiro, até na época dele, e nada mais do que isso. E se você não olhar Jesus em todo o seu aspecto, de uma maneira holística, de uma maneira plena, você talvez tenha um retrato incompleto de Jesus. E isso, às vezes, pode não ser benéfico na sua jornada com Deus, na sua espiritualidade. Olha só, irmãos, preste bem atenção. Você deve conhecer algumas pessoas que falam assim: eu sou crente, ou eu sou evangélico, e você olha e você fala: é estranho. Talvez você já encontrou alguém assim, e não de uma maneira de julgar a pessoa, mas a prática de uma vida cristã dessa pessoa não condiz com aquilo que você conhece da Bíblia. É ou não é, irmão? A pessoa, ela faz campanha para que Deus ponha a mão no vizinho dela e mate. Ela cruza um corredor de sal grosso, porque Deus precisa dar um carro novo para ela, porque ela leu um pedaço na Bíblia e alguém está ensinando um evangelho falso a essa pessoa, prometendo coisas em que a Bíblia não diz, e Jesus nunca prometeu. E aí, quando essa pessoa, ela não consegue, o que esse líder espiritual fala para ela? Você não tem fé. Ele não fala assim: olha, minha irmã, eu não estudei a Bíblia, nem sequer eu estou lendo a Bíblia. Eu estou te falando de um Jesus que eu tenho na cabeça e o meu líder mandou te falar. Você está entendendo, irmão, o que eu estou falando? Tá, né? Mas essas pessoas, elas não olham Jesus porque são más, mas é porque elas estão olhando. Eu gosto muito dessa figura, traga isso na sua mente. Hoje nós não vamos ter slides, mas esse quadro, todo mundo olhando para uma janela, e todo mundo vendo uma paisagem, mas cada um sentado em um ângulo diferente dessa janela. E às vezes nós estamos olhando Jesus dessa forma. Um está sentado à direita, olhando para a mesma direção, para a mesma janela, para a mesma coisa que tem fora da janela. E se você perguntar o que está à direita: ei, o que você está vendo? Ele vai falar assim: eu vejo uma árvore. Se você perguntar para a pessoa que está à extrema esquerda, você vê o que você está vendo? Ela fala: eu vejo um deserto. Você vai falar: pera um pouquinho. Ou é deserto ou é árvore. Mas se você pular da janela, você vai ter uma visão completa, talvez de um oásis. Amém, irmão? Essa veio agora aí, se anota. Porque Deus, Ele
a palavra do Senhor, ela nos instrui quem é Jesus. E domingo passado nós usamos o evangelho de Mateus. Mateus mostra Jesus como um rei. Jesus é o rei, amém, irmãos? O rei perfeito. E essa tarde, nós queremos olhar para o evangelho de São Marcos, aonde Jesus ele é apresentado não como um rei, mas como o servo perfeito. Abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 1. Evangelho de Marcos capítulo 1. E nós vamos ler alguns textos, mas eu quero destacar um versículo. O versículo 1 diz assim. Então, irmão, não perca essa visão. Nós estamos falando sobre Jesus 360 graus. É como você olhasse Jesus em todos os seus aspectos, como você estivesse dentro de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Nós olhamos um aspecto de Jesus. Jesus é o rei. Jesus, Mateus escreve mostrando ao povo de Israel, ele é o rei, ele é descendente de Abraão, ele é da linhagem de Davi, ele é o rei, ele é o Messias. E Marcos, ele começa o evangelho dele dizendo, Marcos capítulo 1 versículo 1, princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Vamos ler juntos? O princípio, o Filho de Deus. Irmão, para ensaiar ficou bom. Vamos juntos lá? Vamos lá? O princípio do evangelho, o Filho de Deus. Se alguém te perguntar o que está escrito em Marcos 1:1, você vai se lembrar. Essa é uma das poucas, ou talvez a única expressão do próprio Marcos a escrever o evangelho na sua ótica. As demais são palavras de Jesus, são relatos de alguém que contou para o Marcos, porque o Marcos, ele não andou com Jesus, ele não foi um dos apóstolos de Jesus. Mas quando ele se senta para escrever, talvez ali no ano 50, 60, ele senta para escrever tudo aquilo que lhe contaram, e nós vamos ver quem falou com Marcos. Mas Marcos, ele começa primeiramente dando a sua própria impressão, e mais do que impressão, Marcos ele começa dizendo quem Jesus é para ele. Marcos não teve um encontro com uma religião, Marcos teve encontro com o Filho do Deus vivo. Por isso o evangelho, ele começa, esse evangelho, e ele começa dizendo algo muito lindo, muito lindo. Ele fala, essa não é a minha mensagem, esse é o evangelho do meu Senhor, Jesus, o Cristo. E o que significa evangelho, irmãos? Os irmãos que vieram do DBD, o que é evangelho? A palavra evangelho, boas novas, uma boa notícia. E eu gosto que o Marcos ele começa dizendo, essa mensagem que vocês vão ler não é minha, ela aponta para o meu Senhor, o Cristo, o Filho de Deus. Quem era Marcos? O nome João Marcos aparece várias vezes na Bíblia, ou várias vezes em Atos dos Apóstolos, e também nas cartas do Novo Testamento. João é o nome judaico dele, Marcos o nome latino. A mãe do Marcos tinha uma casa na cidade de Jerusalém. Os seguidores de Jesus se reuniam naquelas ou nessa casa no início da igreja cristã. Isso está em Atos capítulo 12, se você quiser anotar, Atos capítulo 12, versículo 12, você vai encontrar a casa da mãe do Marcos. Esse Marcos que escreveu o evangelho, ele era primo de Barnabé. Você se lembra Barnabé? O seu nome era Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Barnabé era companheiro do Paulo em algumas viagens missionárias. E o José, o Marcos, ele era primo do Barnabé, companheiro de Paulo.
O Marcos foi aquele que teve ou comprometeu a sua reputação com Paulo, porque ele não quis continuar numa viagem missionária com Paulo, na sua primeira viagem. E ele foi motivo de discussão entre o Paulo e o Barnabé. Paulo falou: ele não anda mais comigo, eu não quero andar com quem tem medo. Esse é o Marcos que escreveu o Evangelho. Barnabé olhou e falou: Paulo, não. Barnabé era um coraçãozão mais de pastor. Falou: não, deixa ele, vai andar comigo. E aí Paulo pega o Silas, você já sabe da história, e caminha nas outras viagens missionárias com o Silas. Mas Barnabé deu uma segunda chance ao Marcos. E posteriormente, ele ganhou o amor e o respeito do apóstolo Paulo e também de Pedro. Isso está registrado em Colossenses capítulo 4. Ele estava lá com Paulo na prisão. Foi quando Paulo diz assim: me traga também João Marcos, porque ele é muito útil ao Evangelho. No final da vida de Paulo. Por isso, irmãos, não há relacionamentos que o Evangelho não cura, amém, irmãos? Pastor, não. É que você não sabe a família que eu tenho. Eu não converso com minha irmã, meu irmão, não sei, com meu pai, com a minha mãe, há fazer anos, e eu não perdoo. Não perdoa. Se você conhece Jesus Cristo como Rei, e hoje você vai conhecer Jesus como servo perfeito, você terá a possibilidade, hoje, em liberar perdão a essa pessoa. Aleluia. E Pedro, o apóstolo Pedro, Pedrão, Pedro se tornou companheiro e amava-o como seu próprio filho, o Marcos. Isso está registrado em 1 Pedro 5,13. Então essa pequena introdução é para te falar quem é esse homem que escreveu o Evangelho. Como e por que o Marcos escreveu um Evangelho que tem um foco. O foco do Marcos era no serviço de Jesus e principalmente nos milagres de Jesus. Marcos inicia o seu relato declarando a verdade que havia capturado o coração dele, que Jesus era o Cristo, era o Filho do Deus vivo. Tudo que Marcos ouviu não foi uma história de pessoas que havia recebido conselhos, mas o Marcos caminhou com pessoas que foram alcançadas também pela verdade das palavras de Jesus. Com quem que Marcos andou? Paulo, Pedro e Barnabé. E principalmente Marcos ouviu tudo que ele escreveu de Pedro. Por isso, quando Marcos conheceu essas pessoas, ele olhou para a vida dessas pessoas e não encontrou pessoas que te mandam fazer coisas e eles mesmos não fazem. Você talvez já encontrou alguém: ei, faz aquilo para mim, carrega a cadeira, nós vamos ter um encontro na igreja, eu preciso que você ajude a carregar cadeiras. Mas essa pessoa que está te pedindo, você nunca viu ela carregar nem sequer um envelope. O Marcos, ele encontrou na vida de Pedro, vamos pegar só o Pedro, pessoas que falaram para ele quem era Jesus, e pessoas que falavam do serviço a Jesus, porque as suas próprias vidas expressavam isso. O Marcos não ouviu apenas o Pedro falar, o Marcos viu Pedro evangelizar, amém, irmão? O Marcos discutiu com o Paulo, mas o Marcos viu um camarada que largou tudo para pregar o Evangelho. Pessoas que estavam vivendo na prática do que Jesus havia ensinado. Marcos ouviu de Pedro, de Paulo, e assim ele via na prática da vida desses apóstolos uma característica forte da própria vida de Jesus. Qual era? O serviço. Por isso, quando você lê o Evangelho de Marcos, Marcos mostra Jesus como um servo.
Você não encontra genealogia no Evangelho de Marcos. Marcos é focado no quê? Nos milagres de Jesus, em algumas palavras de Jesus, porque foi isso que ele ouviu do Pedro. Marcos capítulo 10, versículo 45, tem um registro que talvez se torna o versículo chave desse evangelho. Vamos ler juntos, Evangelho de Marcos capítulo 10, versículo 45. Diz assim as escrituras, vamos ler juntos, vamos lá? Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para, mas para. Deixa o versículo aí, Denis, nem apaga. Irmão, presta atenção. Hoje nós estamos olhando Jesus na sua característica de servo. Olhamos domingo passado Jesus como rei. Hoje nós estamos olhando o Evangelho de Marcos e vendo Jesus como servo perfeito. Por quê? O Marcos estava impregnado de uma mensagem que ele ouviu de Pedro, de Paulo, do seu primo Barnabé. Como é bom você andar com gente que serve Jesus, irmão. Não é verdade? Pessoas que um dia pode chegar para você e te pedir, você pode fazer isso? Você fala, eu vou fazer porque eu já te vi fazendo muito tempo. Você não fala, você faz também. Deixa comigo. O Marcos estava assim. E o Marcos, quando escreveu, você imagina o Pedro sentado falando, Marcos, deixa eu te contar. Ô Marcos, quando a gente saía, Jesus estava ensinando a gente. Ele mandou a gente pregar, mas antes, Marcos, Jesus foi na nossa frente e pregou, de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, mostrou para nós como que era, Marcos. Você encontra isso no evangelho dele. Mas Marcos, depois Jesus mandou a gente era mais ou menos uns 70, comissão dos 70, nos mandou, Marcos, e ele não foi, mas nós tínhamos visto como Jesus fazia. Então Marcos, ele foi impregnado, ele mostra Jesus nesse aspecto do serviço. E aí nós chegamos nesse texto, esse é um texto que tem em Mateus também, mas eu gosto da maneira que o Marcos escreve. Ele diz que Jesus, o Filho do Homem, é Jesus. Ele não veio para ser servido, e ele poderia, Jesus, se você tirar o aspecto divino, Jesus era um rabi. Jesus tinha o que um mestre precisava para ser um rabi. Ele precisava de 12 homens, 12 seguidores. E ele poderia só sentar e mandar falar, vai lá, faz, vão fazendo aí, gente boa. Mas esse motivo, o Marcos, ele não falava de pessoas que apenas mandavam fazer, mas de pessoas que serviam na prática o reino de Deus. Serviam a Deus e serviam com todo esforço e dedicação à igreja de Deus e à vida dos irmãos. A palavra servir aqui, irmãos, olha ali, o Filho do Homem veio para servir. Essa palavra servir, no grego é diaconel. Por que eu quero destacar essa palavra? É a mesma palavra para diaconia. Quem é mais antigo na igreja, você lembra dos diáconos? Vem dessa palavra. Fala, pastor, eu não sei nem o que você está falando, o que é diácono, vou te ajudar. A raiz dessa palavra, ela é a mesma usada naquela época para o escravo que era um garçom na mesa do seu senhor. Ele era aquele escravo que servia o seu mestre na mesa. Cuidava de pôr comida na mesa do seu senhor. Essa palavra está atribuída a quem, irmãos? Jesus. Jesus veio nos servir. Jesus veio servir. Jesus veio mostrar com a sua vida que um homem, um ser humano, ele pode e deve dedicar a sua vida em serviço ao seu próximo. Amém, irmãos? A outra palavra ali é resgate.
Jesus não veio só servir, mas através do seu serviço, Ele como sendo rei, Ele veio dar a vida em resgate de muitos. Essa palavra é muito interessante, essa palavra resgate é lutron, é a palavra que significa comprar a liberdade do escravo. O que eu aprendo com isso? Quanto mais eu sirvo ao Senhor, o Marcos ele enfatiza o serviço de Jesus, porque o serviço de Jesus promoveu a liberdade, a alforria de cada um de nós, irmãos. O serviço de Jesus, ele veio para servir, e o serviço dele foi como um resgate às nossas vidas. Nós floreamos, poxa, Jesus, e realmente foi algo espetacular e sobrenatural, mas Jesus promoveu e mostrou o caminho da redenção através do serviço. Posso ouvir um amém? Abra comigo Colossenses capítulo 1. O Paulo fala um pouquinho sobre isso. Colossenses 1, versículo 13 e o 14. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e o 14. Diz assim: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Versículo 14, em quem temos o que, irmãos? A redenção, a saber, o perdão dos pecados. Olha só, irmão, olha aqui, deixa Deus falar o seu coração. Nós não somos salvos pelas obras, amém. Efésios capítulo 2, não somos salvos pelas obras, mas a obra de Jesus. Marcos estava mostrando que Jesus, ele não veio para ser servido, ainda que ele pudesse e merecia, mas Jesus veio servir. O serviço de Jesus não era qualquer serviço. Jesus serviu ao ponto de glorificar a Deus, e o serviço de Jesus nos proporcionou o resgate dos nossos pecados. Há poder no serviço, irmãos. Estamos acompanhando? Marcos poderia continuar na mesma aspecto que o Mateus escreveu. Jesus era o rei, Jesus o rei, a linhagem de Jesus. O Marcos, ele estava impregnado de uma mensagem: o serviço. E ele mostra que o Filho do Deus vivo, o próprio Deus, que encarnou e viveu entre nós, ele serviu os seus amigos. E o que o serviço tem a ver com o reino de Jesus? Pense um pouquinho. O que serviço tem a ver com o reino de Jesus? Porque nós vamos falar um pouquinho que, se não tivermos equilíbrio nesse assunto, nós nos desviamos do propósito. Pense com você, por que o serviço ele é importante no reino de Jesus? Pastor, eu já trabalho a semana inteira, pastor. Fim de semana eu quero é fazer nada. Eu quero ir para minha caixinha do nada, pastor, e não fazer nada. Sabe por que nós pensamos assim? Porque nós vivemos uma vida de dicotomia, irmãos. Nós achamos que o nosso trabalho é para a gente ganhar dinheiro, onde que o nosso trabalho seria o maior campo missionário da nossa vida. Nós achamos que nós temos uma vida na semana e uma outra vida de fim de semana. De semana eu sirvo a mim mesmo, eu sirvo a Mamon, vou ganhar dinheiro, eu vou ficar rico, eu tenho que trabalhar, e por favor, pastor, não me importune. Fim de semana, fim de semana, dependendo, se não fizer muito sol, porque eu tenho uma casa de praia, dependendo, se eu não tiver nada, eu até vou ajudar na igreja, eu vou doar esses 2 dias aí para Deus, Deus é bom, 2 dias está bom. Irmãos, essa mentalidade vai matar
Nós vamos morrer se nós continuarmos pensando assim. Pense assim: a nossa vida, a tua vida, a minha vida, é uma vida só. Se eu estou aqui pregando o Evangelho de Jesus, amanhã eu estou no meu trabalho, eu tenho que ser o mesmo aqui e no meu trabalho. No meu trabalho você não vai me encontrar de microfone na mão, irmão. Eu já disse aqui, tem dia no meu trabalho, se você me encontrar, você vai falar: o pastor desviou. Está bravo, está nervoso. A vida, irmãos, nós acreditamos que temos uma única vida. Somos o que somos aqui no trabalho, na faculdade, onde você vai, a casa que você cuida, dos filhos que você cuida, dos netos, o que você está fazendo. Porque se o meu serviço glorificar a Deus, aleluia, eu encontrei redenção, amém, irmão? Então o meu trabalho não é mais uma desgraça na minha vida. Eu não vou para o meu trabalho e falo: oh meu Deus, essa louça que eu preciso lavar, oh, minhas filhas não lavaram, meus filhos não arrumam a cama, e você passa o dia murmurando. Eu vou para o meu trabalho, você vai para a sua empresa, o seu negócio, e murmura. Por quê, irmãos? Não é que você é ruim, não é porque eu sou ruim, é porque não olhamos o trabalho numa perspectiva redentiva. Você já ouviu aquela frase: o trabalho dignifica o homem? É ou não é, irmão? Por que isso? Porque o Filho de Deus veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Quantos aqui foram resgatados por Jesus, irmão? Você acha que foi Jesus sentar debaixo de um coqueiro? Lá na Palestina, não sei nem se tem coco lá, mas palmeira tinha. Você acha que Jesus ficou sentado? É, pai, anjo, vai e resolve aquele negócio lá com o Pedro. O João está com problema? Anjo 2, vai. Não, irmão, trabalho, homem de dores. Homem de dores. Então por que o serviço, qual é a relação do serviço com o reino de Jesus? Anota aí, irmão. Primeira coisa, o serviço te liberta e me liberta de nós mesmos. O serviço dedicado não a mim mesmo, mas a alguém, ele me liberta de mim mesmo. Eu paro de viver para o meu próprio umbigo. Os apóstolos olharam Jesus indo pregar o Evangelho. E os Evangelhos, Mateus, Lucas, diz assim, Marcos também, claro. Na camiseta do Igreja na Rua tem um texto de Lucas. E Jesus ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o Evangelho e curando os enfermos. Essa era a vida de Jesus. Jesus levantava: vamos embora, gente. E os discípulos só olhando, falando: o mestre, ele não para. Ele não para. A gente acha que Deus nos ensina através de milagres. Não é. Deus nos ensina no processo de andar com Ele todos os dias. Amém, irmãos? Então o serviço a alguém me liberta de mim mesmo. Eu paro de ser uma pessoa egoísta e egocêntrica. O universo gira para mim porque eu sou o sol. Não. Segundo, o serviço é um sinal que você não é um religioso, mas é um discípulo de Jesus. Aleluia. Uma pessoa que serve o outro. Ô meu irmão, dá para você me dar carona? Onde você mora? Faz de conta que você mora lá na Nova Jaguariúna. Aí uma pessoa: irmão, você pode me dar carona? Irmão, você mora onde? Eu moro logo ali, eu moro lá no Varjão. Você já pensa o quê? Meu Deus, que volta que eu vou dar, Jesus amado. Exemplo pequeno, mas prático e real na nossa comunidade. Discípulo de Jesus, ele não calcula quilometragem, amém, irmão? Terceiro, o que o serviço tem a ver com o reino de Jesus? Segura essa, irmão. Não procure o serviço para ser reconhecido. Tem pessoas que querem servir, sabe para quê? Para receber aplausos.
eu sei que não é aqui, mas um dia você vai encontrar alguém. Você viu? Eu fui lá, pediram para ir organizar as coisas, e ele que pediu nem apareceu. Eu já ouvi isso, irmão. Estava visitando alguém, a pessoa não quer saber o que aconteceu com você, mas eu fiquei pensando, ela está lá porque eu pedi, ou porque ela está lá para glorificar a Deus através do serviço dela? Estão entendendo, irmãos? Ah, pastor, mas não é bom ser reconhecido? É. E eu quero te dar uma boa notícia: Jesus nos reconhece. Abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11 nos conta uma história que nós deveríamos aprender com ela, irmãos, de uma vez por todas. É do 1 ao 11. Eu vou sintetizar aqui, irmão, por causa do tempo. Você pode acompanhar aí. Se eu falar alguma coisa errada, fala, pastor. Quando acabou de instruir os seus 12, Jesus estava com seus discípulos. E Jesus havia curado pessoas, fazendo curas. Os discípulos do João Batista, você se lembra do João Batista? Gente, o João Batista é aquele que preparou o caminho para Jesus. Os discípulos de João Batista chegaram em Jesus falou: ô Jesus, o João está mandando perguntar se é o senhor mesmo, aquele que ele mandou falar, tal. Por que, irmão, João mandou perguntar para Jesus? Ué, Jesus estava vivo e João estava onde? Cadeia, preso. Na cabeça do João ele estava assim: mas gente, eu ralei, eu lavei todas as panelas lá da casa dele, eu que ficava no sol ali na portaria, no estacionamento da PBJ. Teu irmão, os irmãos que ficam lá, irmão, Deus, só Jesus dando um beijo nos seis. Quando eu passo lá, irmão, esse sol aí, ó, no culto da manhã, eu encontro o Williams, eu vou falar nomes que eu vou errar. Os irmãos que eu passo lá, eu paro, abaixo o vidro, falo, é o que eu posso fazer, irmão. Lindo. Mas o João estava nessa perspectiva: ué, se é ele, por que eu estou na cadeia? Depois você lê do 1 ao 11. O Jesus, no meio de todo mundo, falou: você fala para o João o que vocês estão vendo aqui. O cego vê, o aleijado anda, as pessoas são libertas, o reino de Deus está sendo anunciado. Tá bom? E falou: e pera um pouquinho, tem mais. E fala para que bem-aventurado aquele que não se escandaliza de mim. Já mandou uma assim, ó, Val. E os discípulos de João saíram. O que Jesus falou, irmão, sobre João? Para aí, boa, Denis, obrigado. Versículo 7. Enquanto os discípulos de João se retiravam, Jesus começou a falar à multidão. A respeito de quem, irmão? Isso. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Se não, o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas estão nos palácios. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Quem está falando essas palavras, irmãos? Isso. A respeito de quem? Isso. Sim, eu digo a vocês, mais que profeta. Versículo 10. Este, o João, é aquele a respeito de quem está escrito: vejam, enviarei o meu mensageiro à sua frente, ele preparará o seu caminho diante de você. Versículo 11. Em verdade lhes digo que... Você acha que ninguém está vendo o seu serviço? O pastor pode nem ver e nem saber, mas há alguém que olha. Tem alguém olhando, irmão. Jesus disse: não surgiu ninguém maior do que João Batista. Os que nasceram de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que... O João ouviu essas palavras, partiu sem ouvir esses elogios, porque o serviço não tem a ver com você, irmãos. Amém? Se nós perdermos
para quem e por quem nós fazemos o que fazemos, irmãos, nós vamos nos frustrar no meio da igreja. Acredite no que eu estou te falando. 40 anos de igreja. Estou falando 40, seria 47, mas 7 anos já não sabe mais nada, né, irmão? Você só está lá brincando, pulando nos bancos. Se tem um lugar onde você pode se frustrar, é na igreja. Porque você faz e ninguém te aplaudiu, ninguém te elogiou. Mas se você vai aprendendo com Jesus, o servo perfeito, haverá um momento em que Ele te exaltará, irmão. Amém, minha irmã? Jesus serviu, outro aspecto, por que o serviço tem relação com o reino de Jesus? Jesus serviu aos seus até o fim. João capítulo 13, versículo 5. Estamos chegando ao final, irmãos. Evangelho de João 13, 5. Depois disso, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na... Depois você lê na sua casa, esse capítulo é lindo. Última ceia de Jesus ali, tal. Jesus tira a sua túnica, enrola uma toalha, havia enrolado uma toalha na sua cintura. O Judas já tinha dado no pé. Jesus mostra na prática, dizendo: sirva uns aos outros. Irmão, tem muitas aplicações, eu não vou me deter aqui. Jesus estava fazendo um sinal do reino dos céus. Jesus estava ungindo a vida desses discípulos, mas Jesus estava mostrando a eles também: sirva uns aos outros. O Pedro olhou e falou: o meu pé? O senhor não lava? O meu não. Falou. Depois que Jesus convenceu ele que tinha que lavar, ele falou: então lava o corpo inteiro. Eu gosto do Pedro. Falou: Pedro, se eu não lavar, você não tem parte comigo, meu amigo. Por quê, irmãos? Nós queremos participar da vida da igreja sem servir. Irmão, eu quero falar algo com muita calma e com muito amor, e debaixo dessa graça que está presente aqui. Você pode ser um espectador, pode. Sabe o que é um espectador? A multidão. Os milagres aconteceram para a multidão, foi na multidão. Multiplicação dos pães na multidão. Mas o chamado de Deus para a tua vida e para a minha é para sermos discípulos de Jesus. Os discípulos eram aqueles que serviam a Jesus. Os discípulos serviam uns aos outros. Ser um espectador de igreja, irmão, é você vir, você frequenta. Tá bom, puxa, eu gosto, hein? O som é bom, ar-condicionado, gente boa, ambiente bom, e é mesmo, glória a Deus. Mas o Senhor está nos chamando para algo maior. O serviço nos identifica com o nosso Mestre. Eu quero te dizer que nessa caminhada, o Senhor honra cada um de nós, irmãos. A palavra de Deus diz que o nosso trabalho no Senhor não é vão. E Deus vai te surpreender. Deixa eu te dar um testemunho, vou aproveitar porque ele não está aqui. Aconteceu ontem comigo, com a minha esposa. Eu vou fazer igual Jesus fez sobre João Batista, mas só que o irmão não vai morrer não, fica tranquilo. Irmãos, desde quando eu nasci eu estou na igreja, nunca desviei. Já dei trabalho para minha mãe, já. Mas assim, eu não tenho história para te contar. Olha, eu fui para o mundo. Nunca fui não. Com as lutas e talvez a história de muitos aqui. Mas desde que eu me entendo por gente, tenho consciência, falar 10 anos, 11 anos, sempre, e não estou exagerando, um dia estava sentado com a minha esposa, nos dias das lamentações da vida. Não tem lamentações de Jeremias? Tem as lamentações do Juliano também. Falei: Renata, eu estou pensando aqui, meu amor, eu nunca parei um ano, nunca.
trabalhando na igreja, sempre, irmão, servindo, sempre. O que você imaginar na igreja, irmão, o departamento, pensa até no departamento das senhoras, porque minha mãe levava também. Vai, não vai ficar em casa não, vamos no departamento das senhoras. Nada contra a senhora, mas imagina uma 12 anos de idade, 11 anos de idade, irmão. Então, irmãos, e eu estou dizendo aqui, eu sei que há pessoas aqui também, é o mesmo caminho, glórias ao Senhor, mas eu quero, por que eu estou te falando isso? Vale a pena servir o Senhor, irmãos. Não há nada que um dia eu possa te pedir, nunca diga nada. Acho que quase tudo que um dia eu possa te pedir, ou o pastor Nelson, eu posso falar por ele, que eu conheço ele há muitos anos. Nós não tenhamos feito, irmãos, e fazemos ainda. Vocês conhecem os pastores que têm. Não estamos sentados em cadeiras luxuosas e pedindo para o povo trabalhar. Não somos faraó, amém, irmão? Somos discípulos de Jesus. Mas olha só, estávamos no acampamento, e acampamento você sabe, né? Bateu o sininho da comida, irmão, pensa numa fila indiana. Irmão, mas você pensa aquela fila que dobra. Renatão estava lá, ó. Irmãozinho pastor já sabe, você está ali olhando, você sempre está vendo um. Eu preciso sentar ali para conversar com aquela pessoa, outro lá, outro chegou, ontem, pastor, precisamos bater um papo. Eu falei, não, filho, vamos aqui no acampamento, bora. Você precisa do que, irmão? Tempo. E ontem aconteceu uma coisa comigo, com a minha esposa, que em 47 anos de igreja, nunca aconteceu. Um irmão pegou na minha mão, falou, pastor, vem aqui. Eu falei, fala, filho, eu estava vindo para a fila, sempre foi o lugar na fila. E normalmente pastor e músico, eles são os últimos. É os últimos. Terminou de cantar, tocou a campainha, você fica lá, você vai dar a bênção final, tá você e a banda. O povo está no acampamento, está lá na fila da comida. Então você chega para pegar, é o final da fila, irmão. E glória a Deus, irmão. Glórias ao Senhor. Amém. Mas ontem, irmão, o irmão pegou e falou, vem cá, pastor, não. Colocou a gente lá. Sabe aqueles tickets que você compra em parque de diversão? Pass free? Eu fiquei sem jeito, irmão, de coração. Que tinha uns menininhos com uma fome ali. Não, pastor, vem cá. E ele estava com 2 pratos. Eu falei, você ainda preferiu mais o pastor Nelson, seu filho da mãe. Fez o prato de comida para o pastor Nelson e para a Celina. Irmão, e aquilo me marcou. Eu fui embora pensando naquilo. Falei, puxa vida. Há momentos que o Senhor vai te honrar, pastor, mas isso não é nada. Para mim foi muito. Muito, irmão. Por isso eu quero, assim, te dizer de todo o coração, sirva a Jesus, sem esperar nada em troca de ninguém. Amém, irmão? Porque do mesmo jeito que você é honrado aqui, você já toma uma bordoada do outro lado. E glórias ao Senhor, vamos caminhando rumo ao céu. Jesus é o Rei perfeito. Ontem eu fui embora feliz, ainda no carro, eu e minha esposa, a gente discutiu de outro negócio, eu falei, não é possível, eu estava tão feliz. Coisas que marcam a sua vida, e você vai ver, irmão, um momento chega, Deus te sopra um favor, uma graça, um irmão lembra de você, porque aquele favor que esse irmão fez, e fez de novo, e falou, não, pastor, tem que honrar a tua vida, a vida dos pastores e tal. Eu falei, filho, deixa Deus te usar, aleluia. Porque isso te lembra, na hora o Senhor me trouxe 2 pessoas, falou, honra a vida delas. Pessoas que às vezes estão na igreja fazendo coisas que ninguém está vendo. E Deus falou, vai lá, você vai comprar um presente, você vai dar um para ela, um para ele e um para a esposa dele. Eu falei, amém, Senhor, deixa eu passar o carnaval, que não dá tempo de ir no shopping. Esse é o reino de Deus, amém, irmãos? Esse é o reino de Deus. Uma família. Imagina se uma família, todo mundo fosse pai. Você já pensou nisso? Dá certo, irmão? Todo mundo é mãe. Uma casa onde todo mundo manda, todo mundo dá pitaco. Irmão, isso dá certo, irmão? Não dá, irmão. Mas numa casa onde nós nos submetemos ao Pai eterno, ao Senhor da glória. Vai para frente, irmão, amém? Vai para frente. Vamos ficar em pé, quero orar pela tua vida. Jesus, Ele é o servo perfeito. Por que Jesus fez o que fez? Primeiro, para glorificar o Pai. Segundo, para ser exemplo aos seus discípulos.
Jesus mostrou com a vida o serviço. E que nós possamos continuar mostrando com a nossa vida que servir a Deus e aos irmãos vale a pena. Que o Senhor desperte isso no seu e no meu coração, nessa tarde tão linda, quente. Eu gosto demais do verão, gosto, aleluia. Traz vida. Mas que possamos ir para casa pensando, não, eu preciso servir o Senhor, preciso servir a igreja, preciso me dispor. O que eu estou fazendo com a minha vida? Irmão, conecta aqui nessa comunidade. Ah, pastor, não, eu já estou em outra. Amém. Sirva a Deus lá. Procure o seu pastor, fala, olha, o que eu posso ajudar? Amém, irmãos?